Graça e paz, gente. Vamos lá começar o segundo episódio da série Ativando a Fé, tá? Então abre sua Bíblia comigo aí, lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Vai nos dizer assim o texto: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, gente, esse texto aqui ele é fenomenal. Por quê? Porque ele diz que para você começar a ter fé, você precisa se aproximar. Se aproximar de quê? Ou de quem? Se aproximar daquele que faz a sua fé ter sentido. Não adianta você ter fé numa cadeira. Uma cadeira não vai fazer você ter algo. Quem pode fazer algo acontecer é Deus, que tem poder para fazer isso. Por isso que a nossa fé tem que estar nele. Então a gente precisa se aproximar dele. Por isso que o texto diz que é necessário que aqueles que querem ter fé precisam se aproximar e crer que Deus existe. Então o primeiro ponto para você, ou a primeira atitude que você precisa ter para você começar a entrar nesse ambiente da fé, você precisa se aproximar de Deus. Isso é muito interessante, porque Deus, embora habite no alto e sublime trono, Ele também está com os contritos e abatidos de coração. Então, a qualquer momento a gente pode se aproximar de Deus e começar a se relacionar com Ele e começar a ter experiências de fé com Ele. Então, você precisa ativar a sua fé, meu irmão. Você precisa ativar a sua fé, minha irmã. E como a gente começa? A gente começa se aproximando. Então, se aproxime de Deus, se aproximando de Deus, você vai experimentá-lo, você vai viver com Ele, você vai ver que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Então tem que se aproximar. Se aproximando, você vai viver e você vai ver o que esse Deus é capaz de fazer pelos seus, tá? É necessário se aproximar de Deus. Para você começar, meu irmão, a ter fé, você precisa se aproximar dele. Precisa conhecer Ele, como aprendemos no primeiro episódio, que a gente precisa conhecer. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É conhecendo que você vai avançando, é conhecendo que você vai rompendo em fé. Então, para você começar a ter fé, você precisa conhecer e se aproximar de Deus. Saber aquilo que Deus fez, saber aquilo que Deus faz e ver aquilo que Deus vai ainda fazer. Então, tudo isso você aprende na aproximação. Aproximando, você vai começar a viver o seu momento de fé com Deus. E esse programa está aqui com essa visão, com esse propósito. Qual o propósito? Ensinar você a melhorar o seu hoje, e melhorando o seu hoje você vai ter um amanhã melhor. Tudo bem? Mas possa ser, meu irmão, que muitas das vezes você tentou, muitas das vezes você quis avançar em fé, mas aí não foi o tempo, ou não era o tempo de Deus. E quando não é o tempo de Deus na nossa vida, as coisas não acontecem. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de entender quando é o tempo de Deus falando. Uma pessoa abençoada não é aquela pessoa que tem várias portas abertas. Uma pessoa abençoada é aquela que sabe em qual porta entrar. Mesmo tendo um montão de porta aberta, ela vai saber aonde Deus vai estar com ela na porta que ela for entrar. Então isso é uma pessoa abençoada, mas isso você precisa se alinhar com Deus para você entender isso. Então possa ser que talvez você errou, talvez você falhou, talvez você tentou ter fé e a sua fé talvez você não conseguiu receber porque os seus motivos talvez não eram como o motivo de Deus. Talvez você só teve fé, mas não se aproximou de Deus. E se você não se aproxima de Deus, você não está alinhado com Ele. E se você não está alinhado, você não recebe aquilo que está no coração dele para o seu coração. Aí você erra, aí você falha, aí você talvez entre até num estágio de um paralítico espiritual. O que é um paralítico espiritual? Um paralítico espiritual é aquele que não consegue crer mais em nada. É um paralítico que não consegue andar, não consegue avançar. Um paralítico que talvez não consegue nem crer, talvez não consegue nem obedecer. Como aprendemos que se você não conseguir ter fé, tem obediência. Mas um paralítico, se ele não consegue andar, se ele não consegue ouvir, se ele não consegue ver outras coisas, ele não vai ter obediência. Ele pode até ter obediência, mas a obediência requer uma atitude. E qual atitude um paralítico vai ter? Se ele não consegue fazer nada, está paralisado. Possa ser que talvez alguns irmãos estejam assim, paralítico
espiritual. Será que é o fim? Não, meu irmão, não é o fim. Por isso que estamos aqui. Por quê? Porque tem uma história na Bíblia muito interessante. Essa história fala que havia um paralítico e Jesus estava numa casa. E havia uma multidão lá fora daquela casa. E aí esses amigos... E aqui que tá, meu irmão, você precisa ter amigos que te aproximam de Deus. Os amigos pegou esse amigo que era paralítico e não perguntou por que ele estava assim, ou por que ele chegou, se ele caiu e se tornou, se nasceu, não perguntou. O amigo pegou eles e falou: vou levar você até o autor e consumador da nossa fé. Talvez o paralítico nem fé tinha, talvez o paralítico só estava lá parado, não conseguia fazer nada. Como talvez alguns de vocês estão paralíticos espiritualmente falando. Não consegue avançar em nada na vida espiritual, não consegue avançar em nada no relacionamento com Deus. Mas só que os amigos pegou e falaram: não, a gente vai levar você até um rapaz, a gente vai levar você até um mestre que está pregando aí. E levou, mas só que chegou lá, o primeiro empecilho foi que tinha multidão, tinha gente na porta, ele não ia conseguir entrar. Eles viram uma possibilidade, porque a fé, irmão, a fé não é vista, a fé é a certeza. Você não precisa ver para crer, você anda por aquilo que você sabe. Então eles mesmo vendo aquele obstáculo que era muita gente, não ia conseguir entrar, não ia conseguir ir até a presença, não ia conseguir se aproximar de Cristo. Eles tiveram uma ideia, eles falaram: vamos subir pelo telhado, mas a gente tem que se aproximar dele, porque o texto diz que é necessário aquele que nele crê se aproxime dele. Eles pegaram, subiram por cima do telhado, abriram um buraco lá no telhado, entraram e desceram o paralítico diante de Cristo. E eu quero ler o que aconteceu. Mateus, verso 9, Mateus capítulo 9. Versículo de número 2, olha o que diz essa história. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Olha que coisa linda e interessante é isso aqui, meu irmão. Os caras levaram o amigo que estava paralítico até Cristo e chegando lá, Jesus se maravilha vendo a fé do paralítico? Não, o paralítico não tinha fé. Mas a fé dos amigos. Você estudou. A sua fé é linda. Aproxime-se de amigos que vão ter fé por você. Eita glória, isso aqui é muito forte. Aproxime-se de amigos que vão levar sua causa até Deus. Aproxime-se de amigos que vão interceder por você diante de Deus. Porque o texto diz que Jesus, vendo a fé deles quem? Dos amigos, que pegaram aquele paralítico, não questionaram nada porque ele estava assim, como ele chegou assim, não, simplesmente levou ele para ele começar a viver uma vida nova. E quando ele chega, Jesus olha para ele e não chama de paralítico, mas o chama de filho. Ei, filho, os teus pecados estão perdoados. Você entende como é importante você se aproximar? Se você, irmãos, que está me ouvindo e não é um paralítico espiritual, você consegue andar com as suas próprias forças, você mesmo consegue levantar e dobrar o seu joelho para você orar, entrar nesse mundo e começar a lutar. Amém, meu irmão? Vai, avance. Mas se você está aí paralítico, não consegue orar, não consegue avançar, se aproxime-se de amigos que vão levar essa causa sua perante Deus. Porque o texto diz, é necessário aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista. É necessário essa aproximação. Os amigos aproximou o paralítico. Ele chegou sendo paralítico, mas ele saiu de lá andando e louvando a Deus. Nesse programa, irmão, eu quero ser esse amigo que vai pegar as suas causas e vai levar perante Cristo. E Cristo vai resolver. Não é eu, não é o programa, não é a equipe que trabalha aqui, não. Quem é que vai fazer por você é Cristo. A gente só vai levar você até Ele, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Então, irmãos, a gente tem que estar perto, a gente tem que se aproximar. Se você consegue andar com a sua perna, ande, vai para perto dele. Se você está paralítico, tem amigos, busque amigo para te levar diante de Deus.
Eu lembro-me de uma história de uma moça que ela também estava diante desse dilema da multidão. Ela havia sofrido, estava sofrendo por uma enfermidade há 12 anos. 12 anos ela estava ali sofrendo com essa enfermidade. Gastou todos os recursos que tinha com médicos, tudo, mas não conseguiu resolver. Ou seja, tudo o que estava ao alcance dela fazer, tudo que era possível fazer, ela fez, mas só que não foi suficiente. Teve um momento na vida dessa mulher que ela se deparou com o impossível. E quando eu e você se deparamos com o impossível, não é possível para a gente fazer o possível. O que é possível a gente fazer, a gente faz. Mas quando chega o impossível, já não é questão para eu e você resolver. Já é questão para Deus fazer. Mas só que essa mulher se aproxima, ela vê ali o Filho de Deus passando, ela nem sabia que era o Filho de Deus, mas só que algo dentro dela, meu irmão. A fé que estava dentro dela dizia para ela que se ela tocasse apenas na orla, ela ia ser curada. Talvez a mente dela bombardeou ela dizendo, tá, mas olha o tanto de gente que tá aí, que tá tocando ele. Você acha que essas pessoas não eram? Vamos ver se alguém vai ser curado a tocar ele. Não foi. Por quê, irmão? Porque existe uma diferença em você ser mais um na multidão e você ser um na multidão. Você pode ser mais um no meio da multidão ou você pode ser a diferença no meio dessa multidão. Essa mulher foi a diferença. Por que ela foi a diferença? Porque ela tocou Jesus de uma forma diferente. Quando Jesus fala, alguém me tocou, os discípulos falam, Senhor, tem um monte de gente aqui te apertando, claro que alguém vai te tocar. Mas Jesus falou, alguém, olha, isso aqui é forte. Alguém me tocou diferente. Eita, glória. Alguém se aproximou de mim diferente. Alguém chegou perto de mim com um propósito. Alguém chegou perto de mim não com interesse, mas porque queria viver algo novo. Jesus, e por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a mulher estava lá curada, porque ela sabia. E aqui eu falo, meu irmão, a fé, ela não sente, a fé sabe. A mulher não sentiu, não, ela sabia, porque antes de ir, ela pensava, se apenas eu tocar, eu vou ser curada. E aí, do jeito que ela pensou, aconteceu. Irmão, para começar, você precisa se aproximar. Ela falou, eu vou tocar, mas eu corro o risco de ser morta aqui, porque eu sou uma mulher impura, e um impuro não pode ficar no meio de povo, de multidão. Se me pegar, eu vou ser apedrejada, mas mesmo diante do risco, ela foi. E hoje estamos aqui falando dela, porque ela teve fé para se aproximar. E se aproximando, ela viveu a maior experiência da vida dela. Então, para você que está me ouvindo aí, eu não sei qual é o estado que você está, se é um paralítico ou se é alguém que consegue andar ainda, mas eu quero dizer para você que você precisa ativar essa fé. Você precisa se aproximar dele. Não venha falar para mim que você tem 30, 40 anos de igreja e isso é o suficiente, não, irmãos. 40, 30 anos não é nada comparado com aquilo que ele tem para revelar para mim e para você. Você precisa se aproximar e se aproximando, você vai viver coisas grandes e maravilhosas. Ativando a fé, escolhendo as ferramentas certas para as lutas específicas. Se aproximando de Deus, Ele vai te dar a ferramenta certa para essa luta que você está lutando. Então que Deus venha abençoar a sua vida, que venha abençoar a sua casa, que venha abençoar os seus projetos. E que você aí desse outro lado venha ativar a sua fé, irmão. Venha se aproximar de Deus, não com interesse, se aproximar de Deus com esse desejo de o conhecer, com esse desejo de o experimentar, com esse desejo de viver as coisas maravilhosas que Ele tem para você. E essa mulher se aproximando, ela viveu o milagre. Ela foi curada e saiu contando para todo mundo as coisas que Deus fez. Não foi experiência de terceiros, ela viveu isso. Então Deus quer que você viva a sua experiência com Ele. Deus não quer que você saia contando milagres dos outros, não. Deus quer que você conte o seu, que você vai viver, o seu momento de fé com Ele. Então fique na paz e que Deus venha abençoar a sua semana. Amém?